Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Maravilha. Estamos aí a 2 minutinhos aí, 3 minutos de começarmos a nossa transmissão. Que maravilha. Eita, maravilha. Povo tremendo chegando aí, hein? Graça e paz. Graça e paz a vocês. Estão aí conectados para essa live tremenda de hoje, com a presença do apóstolo Jefferson Neto. Nós vamos começar a trazer aí alguns campeãs nesse fevereiro profético, para falarmos sobre voz profética e avivamento. Eita, maravilha! Que bênção, hein? Maravilha! Sejam bem-vindos, graça e paz aí a vocês, viu? É uma honra recebê-los aqui para esse momento. Bênção de Deus. A gente está devagar aí, esperando que as pessoas vão se conectando, que você aproveite a oportunidade para mandar este link para alguém. Amém? E nós estamos aqui em nome deste avivamento que nós estamos perseguindo. Amém? Está acontecendo mesmo em diferentes lugares. E é como eu trago aqui escrito na minha blusa, não dá para ver, tá? A câmera não pega, acho que não pega no sentido correto, não sei daí para cá, mas está dizendo: The river of God is full. O rio de Deus está cheio. Pastor Jefferson chegando aí, ó. Maravilha. Apóstolo Jefferson chegando aí, entrando aí, vai mandar a solicitação e a gente vai visualizar. Oh, maravilha. Aqui agora. Tecnologia, eu não sou muito bom, não sou nada bom. Vamos ver se vai aparecer. Oh, maravilha! Aí está o apóstolo. Tremendo, tremendo. Paz, campeão. Ô, reverendo, que bênção, que prazer, viu? Prazer é meu, meu irmão. Tenho a honra de estar aqui hoje com este grande pregador, expositor, profeta de Deus, e meu amigo pessoal, apóstolo Jefferson, com quem tive o privilégio de interagir nos Estados Unidos, lá o conheci e tive o privilégio de interagir em diferentes áreas, né? E é uma honra. Como está, apóstolo? Fale conosco, campeão. Graças a Deus, estamos bem, estamos aqui numa correria muito grande, né? Porque viajamos segunda-feira. Sim. Viajaremos segunda-feira, então você morou aqui muito tempo, sabe como é que é ficar fora daqui um mês, né? Você tem que deixar tudo pronto, né? As contas todas pagas. Bem alinhado. Principalmente as contas. Você sai do país, mas a vida aqui não para, né? Não, então, não. Nós estamos nessa correria aí já há alguns dias, acertando as coisas para viajar na segunda-feira. Eu saio daqui no dia 14, e que inclusive, olha só o que eu descobri agora recentemente, falei com a Zandra. Eu viajo no dia de Purim, 13 de Adar, dia de Purim. Olha o aí. dia da libertação de Israel da malignidade de Amã. Comemoração da liberdade de Israel. É o dia exato da minha viagem. Quanto tempo, para que os irmãos que estão aí entendam a tipologia que você está fazendo, né? Que eu conheço a sua história, parecida com a minha. Quantos anos sem vir ao Brasil, pastor? Rapaz, agora dia 24 de janeiro,
fizeram 21 anos. 21 anos sem vir ao Brasil. Ou seja, o apóstolo está citando aí o mês de Adar e da libertação de Israel, porque 21 anos depois, coincidentemente, na mesma data, o pastor está vindo ao Brasil com a pastora Zandra, com a sua esposa, que é um tônus de libertação muito grande. Engraçado, pastor, nós convivemos de perto muito tempo, né? Nós temos uma amizade já de anos e tudo. Verdade, pastor. E você sabe muito bem, você conhece muito bem as coisas aqui, a vida aqui. Você sabe que quando a gente chega aqui, a sua vida aqui ela é consumida pelo país, né? Uhum. Os Estados Unidos da América têm esse poder de consumir a pessoa, né? E eu não estou falando isso num mau sentido, no sentido de que o país é muito intenso, né? O país é muito dominador. E quando a gente chega aqui, a gente, até que meio que sem querer, tende a cortar os laços com a nossa nação. Sim, né? sim. No sentido de que a sua vida aqui é tão consumida, você se envolve de tal forma com o dia a dia americano, que você meio que deixa as coisas de mão. Claro, você tem contato, hoje em dia tem redes sociais, você tem acesso às notícias e essa coisa toda e tal, mas não há mais aquela relação que você tinha com o seu país quando você estava no seu país. Ok, né? ok. Então, verdade. os primeiros anos meus aqui foram meio que assim. E depois de um certo tempo, isso começou a mudar. Deus começou a revelar um outro plano, um outro projeto. Isso começou a mudar. E o Brasil começou a voltar para o meu coração com uma intensidade diferente. Interessante, Um pastor. espírito de intercessão, de oração, de clamor pelo país. Começou a acontecer algo dentro de mim em relação ao Brasil que eu meio que custei a entender, até que Deus então começou a falar coisas sobrenaturalmente, então eu comecei a entender que havia ainda uma relação profética entre eu e o Brasil, que está culminando nas coisas que estão acontecendo agora. Tremendo, pastor. Eu vejo muito senso, eu passei por essa experiência aí, quando cheguei, o impacto de toda a absorção da cultura americana, os desafios que se nos impõem, absorve-nos completamente e você fica realmente tomado por tudo isso, né? E lançando bases. Mas no 15º ano em que eu estava e que Deus começou a falar do meu retorno ao Brasil, houve exatamente esse religare, essa reconexão, e eu passei então a ter uma relação com o país meio que afetiva, num outro nível. Inclusive, muito me comovia o hino da bandeira. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Não era nem um hino nacional, era este hino, né? Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Isso mexia comigo tremendamente, como nunca havia mexido. E aí você percebe que é realmente, eu não diria dois extremos, mas dois polos que se unem dentro de um propósito, porque Deus, na verdade, está por trás deste propósito, destas reconexões. Então, acredito que a tua vinda ao Brasil será realmente um tempo de reconexão e um tempo de manifestações muito grandes de tudo aquilo que foi agora represado, né? Há muita coisa represada profeticamente em você, apóstolo. Aleluia, meu Deus. Meu Deus. Muita coisa represada aí em você, de todo esse processo, que vai haver uma liberação tremenda na tua chegada ao Brasil. Pode observar, as ministrações proféticas, as liberações que acontecerão na forma de como se você abrisse uma represa e aquilo fosse liberado. Porque Deus está tratando isso. Eu creio, pastor, eu creio. O irmão vai perceber. Nós estamos tendo algumas experiências muito marcantes com Deus em relação a isso. Tanto em relação à viagem,
bem como com relação ao tempo da igreja aqui, entendeu? Porque muito daquilo que nós experimentamos aqui na época, quando Deus quis fazer algo através de um certo ministério aqui, Sim, aquelas coisas estão voltando, entendeu? estão acontecendo de novo. Estão acontecendo, Deus, só que com uma diferença, sem nenhuma forçação, sem deixa eu colocar esforço de dessa, mãos, né, pastor? exato, deixa eu colocar dessa forma, o esforço humano é menor, entendeu? Entendo, entendo. O que você percebe é que abriu-se uma janela, Deus abriu uma janela de tempo e que, na qual ele está disposto a operar, e nós estamos só, coming along, nós estamos só Ok, seguindo ok, e obedecendo as diretrizes. ok. Domingo agora, nós tivemos um culto tão incomum na igreja, tão incomum, aquele culto que sem impor as mãos em ninguém, sem qualquer forçação. Aliás, eu fico sentado ao teclado, eu toco teclado na igreja, mas na hora do louvor e adoração, sem qualquer interferência direta minha ou de quem quer que seja, veio uma presença de Deus sobre a igreja Tremendo. tão intensa. Eu aprendi a diferenciar a manifestação pentecostal, conhecida por nós pentecostais, pela manifestação da nuvem da glória. O Senhor me mostrou a diferença há uns anos atrás, uns 2 anos atrás. Entendeu? Tremendo, Porque tremendo. nós pentecostais, quando eu digo nós, eu digo todo o povo pentecostal do qual eu faço parte. Nasci numa igreja pentecostal, sou pentecostal e com prazer, com alegria eu sou pentecostal. Amém. Amém. Mas eu descobri há uns 2 anos atrás, numa experiência com Deus, que nós, os pentecostais, nós paramos no tempo. Nós experimentamos o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, e nós achamos que aquilo era tudo. E nós paramos ali. Nós paramos desse nível da dimensão da presença de Deus, da manifestação da glória de Deus. Por isso, inclusive, que nós temos tantas igrejas pentecostais no Brasil, mas temos pouco avivamento. É verdade, pastor. Uma Porque boa tirada. Boa tirada para se começar a entender o que é avivamento. Exato, porque o avivamento ele é produzido por um nível além desse que nós conhecemos como pentecostalismo. Institucionalmente pentecostal, é verdade, pastor, é verdade. Entendeu? Vai por aí. É aquilo, porque o pentecostalismo gera rebuliço, o que não é ruim, não estou dizendo que é ruim. Pentecostalismo gera rebuliço, tá? Mas, segundo Paulo, o que produz avivamento e quebrantamento é a tristeza segundo Deus. Não é o rebuliço. Entendeu? Mesmo. Então, há um outro nível da presença de Deus que vem após essa manifestação pentecostal, e essa presença, ela gera tristeza. Não é a tristeza que nós conhecemos. Não é a tristeza humana. É um quebrantamento profundo do espírito que gera muito mais reflexão do que rebuliço. E é daí que vem o avivamento. Tremendo. Entende? Então, nós começamos a entender essas coisas e começamos, então, a agir de uma forma diferente, porque ela requer uma postura diferente, e as coisas começaram a acontecer a partir daí. Então, e aí eu lembrei de uma coisa que o John Kilpatrick, o pastor do Avivamento de Pensacola, me falou há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, inclusive. Eu estive num evento com ele, e ele então compartilhou algo interessante, dizendo que quando o avivamento em Pensacola começou, que eles perceberam que havia um avivamento em andamento, e que eles começaram a trabalhar aquilo, e aquilo começou a aumentar de proporção, diz ele que havia cultos e cultos onde o povo, havia um certo momento, em vários cultos, em que a glória de Deus vinha sobre a igreja, e o povo, ao invés de pular, gritar, chorar, falar em línguas, o povo se calava e balbuciava, às vezes por horas.
1 hora, 2 Tremendo. horas de culto. Tremendo. O povo quase que em silêncio, balbuciando e chorando, um quebrantamento muito grande, porque avivamento sem uma profunda convicção de pecado não é avivamento, é rebuliço. Verdade, verdade, pastor. Não, é impossível viver uma experiência de avivamento sem este quebrantamento, sem essa tristeza, né? Segundo Deus. É verdade, Segundo pastor. Deus. Tremendo, tremendo. Exatamente. Muito forte. Porque é isso que gera salvação. Né? Avivamento produz muita coisa. Avivamento produz alegria, avivamento produz curas, milagres diversos, provisão financeira. Para você ter uma ideia, 2021, que foi um ano incomum, um ano 100% de pandemia, pior do que 2020 ainda, porque 2020 a pandemia começou em março, né? A pandemia propriamente dita, com lockdowns, etc., começou em março. 2021 foi um ano inteiro de pandemia. Nós tivemos um crescimento financeiro na igreja de 60%. Tremendo. Num ano quase que perdido, você está entendendo? Por quê? Porque começou um mover de Deus e aquilo, primeiro, começa a prosperar o povo. Começa a prosperar o povo. Sem necessidade dessas mensagens mirabolantes de prosperidade, o povo começa a prosperar, porque é uma intenção de Deus naquilo. Há uma intenção de Deus naquilo. E aí, logicamente, o povo começa a prosperar, a igreja começa a prosperar. Então, existe um mover de crescimento financeiro, existem curas, libertações e tal. Mas o endgame do avivamento é salvação de almas. Tremendo, tremendo. Ou seja, o ponto culminante, né, pastor? É o ponto culminante. Exato. Então, se não chegar lá, é porque tem alguma coisa errada ou alguma coisa faltando. Eu creio nisto. Pastor, apóstolo Jefferson Neto preside o New Time Church em Boston, Massachusetts. É apóstolo, é um homem com experiências de avivamento. Também é presidente de uma instituição de ensino e liderança avançada chamada Jetro, e alguém que tem largado insights maravilhosos, tremendos, tanto no campo de liderança avançada, no preparo teológico de pessoas, quanto também do ponto de vista profético, no conhecimento de profecias, um trabalho lindo escatológico que o apóstolo vem fazendo. Apóstolo, nós vivemos isso aí de forma muito intensa no avivamento que vivemos aí em Boston, questionado por muitos, mas quem viveu sabe que aquilo não foi obra de homens, aquilo foi obra de Deus na mais intensa manifestação. Nós tivemos uma experiência aqui muito semelhante. A nossa congregação, Tabernáculo Santo, nós começamos aqui na conexão com nosso querido companheiro, nosso pastor Valder Bonifácio, que é um admirador, inclusive, do apóstolo, que está aí em Boston. Começamos no topo da pandemia, de janeiro para fevereiro de 2020, no topo, uma coisa assim tremenda, aonde igrejas estavam fechando. Enquanto igrejas estavam se fechando, nós estávamos vivendo experiências poderosíssimas num showroom que nos foi cedido, onde nós reuníamos ali uma média de 50 pessoas, e sem nenhum esforço de evangelização, de nada, porque não podia se fazer nada, você via Deus adicionar à obra o crescimento, reuniões muito poderosas, cultos com muita dificuldade de terminar, e uma presença de Deus muito grande, fora exatamente do circuito pentecostalista, se é que posso usar essa expressão, não pentecostal, mas pentecostalista, conforme o pentecostalismo deixou o legado e aquela experiência que parou apenas neste traço do batismo no Espírito Santo e do mover do culto, do fervor do culto. Uma presença diferente, uma presença de Deus, uma presença em que você não quer sair daquele lugar, uma presença em que, para terminar o culto, é uma dificuldade. Nós estamos vivendo isto aqui. As pessoas que têm chegado em nossa congregação
não querem sair, pedem para ficar. E nós estamos só começando. E por que eu estou trabalhando isto, apóstolo? Avivamento e voz profética. Porque nós estamos vivendo um tempo neste país, e este ano isto vai se intensificar, porque é um ano eleitoral. Nós estamos vivendo um ano de profunda polaridade, onde a necessidade de voz profética e a compreensão de que há algo acontecendo no planeta e que está para acontecer também no Brasil de forma muito efervescente, são dois elementos poderosíssimos para conter essa sede que o diabo tem na nação brasileira, que não pode ser contida se não for com voz profética e avivamento. Com base nisso, apóstolo, que eu quero falar pouco ou quase nada, eu queria ouvi-lo sobre esta junção entre voz profética e avivamento. Como você pode trazer aos nossos ouvintes uma menção sobre esta junção poderosíssima contra um caos nacional? Bom, o seu tema é espetacular, né? O irmão, para mim, sempre foi um grande expositor da palavra. E para aqueles que estão aqui através do meu canal, que não conhecem o pastor Moisés Mendes, eu tenho uma lista muito pequena, talvez que dê para contar nos dedos de uma mão, de pregadores que eu admiro, no sentido, pregadores que me surpreendem, né? Eu estava falando isso com a minha esposa ontem, a gente comentando sobre alguns pregadores e tal, eu gosto desse, eu gosto mais daquele e tal, aí eu explicando para ela, falei, olha, na verdade, eu gosto de qualquer pregador, né? Pregador é pregador, mas não são todos os pregadores que, ao pregar, me surpreendem, né? Aquele pregador que se aproxima do texto por uma via diferente. Então, eu diria que talvez eu contaria nos dedos de uma mão esses pregadores, e o pastor Moisés é um desses, é um homem de um conteúdo bíblico espetacular, um teólogo no sentido nato da palavra, escatólogo também, escatólogo, entende muito de escatologia, e tem esse feeling profético, essa pegada profética, é profeta. Nós trabalhando junto aqui nos Estados Unidos, eu vi ele profetizar em momentos duros, difíceis, cruciais, que profetas covardes não profetizariam, e coisas que Deus honrou e cumpriu. Então, pastor, é um tema realmente próprio de alguém, pastor. A recíproca é verdadeira, pastor. Obrigado. É um tema próprio de alguém da sua sensibilidade, porque a conexão entre voz profética e avivamento é absoluta. Se você me permite um texto, eu quero usar esse texto para essa conexão, que é Isaías capítulo 40, onde diz o famoso texto, né, de previsão profética de João Batista, verso 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Esse é o versículo que todo mundo lembra, tá? Do capítulo 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ok, mas o entorno do texto é muito importante. O entorno desse versículo. Ele começa com o versículo 1, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, vamos começar por aqui, tá? O texto está falando de uma voz profética que se levantaria. Voz profética. E o texto está falando da voz. O texto não está falando da pessoa que tem a voz. Verdade. O texto está falando da voz. Está dizendo, voz. Voz do que clama. A voz do que clama. Então, o texto está focado na voz profética. Então, eu começo dizendo o seguinte: a sua voz é mais importante do que você. Tremendo, tremendo. Entendeu? Tremendo. Se frisar sua imagem aqui agora, e as pessoas não conseguirem te ver, mas elas conseguirem te ouvir, a live continua. Mas se sumir a sua voz e as pessoas conseguirem te ver, mas não conseguirem te ouvir, a live acaba. Acaba. A voz prevalece.
Porque a sua voz é mais importante do que a sua figura, do que a sua presença. Por isso Tá? diz o texto que não, o Senhor não é como muitas águas, mas a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz. É onde a Bíblia Exato. distingue Deus da sua voz. Perfeito. Exato. Perfeito. Então, quando Jesus fala desse texto de João Batista, Jesus diz assim: quem que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Aí Jesus diz: na verdade, eu digo para vocês que este é o maior dos profetas. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que esse profeta. Jesus está destacando a voz profética de João Batista como sendo a razão do porquê as pessoas foram ao deserto. Vocês não foram ao deserto para ver um homem comum, uma cana movida pelo vento, um homem normal, comum. Vocês foram lá por causa da voz. Uma coisa sem atração nenhuma, verdade. Vocês foram lá por causa da voz. A voz atraiu vocês. Então, começa pelo versículo 1. Consolar, consolar o meu povo, diz o Senhor. O que acontece nessas nuances cíclicas da igreja? Eu estava falando isso ontem também. Tá? A igreja, ela vive de ciclos em ciclos. Tá? Um ciclo de avivamento tende a trazer apostasia. Por mais estranho que soe. Porque avivamento traz salvação de almas, traz riquezas e traz conforto. Então, quando a geração seguinte ao avivamento se levanta, uma geração que não sabe o preço que aquele avivamento exigiu, uma geração que não viveu nos lombos de quem pagou o preço por aquele avivamento, mas que ainda assim vai usufruir do conforto e da prosperidade que aquele avivamento gerou, ok. O que acontece é apostasia. Tá? Isso acontece, inclusive, no pós-período da igreja primitiva. Destes que se valeram do avivamento que a igreja trouxe na sua manifestação e acabaram se apostatando. É verdade, é verdade. Exato. Todos os avivamentos... Isso ciclicamente, é verdade. Todos os avivamentos da história terminaram em apostasia, em algum tipo de apostasia, de esfriamento espiritual. Todos, sem nenhuma exceção. Tá? E então esse é um princípio. Mas tem uma outra premissa que também é verdadeira. É que toda apostasia termina em avivamento. Ok. Entendeu? Porque uma apostasia não pode ter um fim em si mesma. Apostasia não pode ser um fim em si mesma, porque apostasia tem o potencial de destruir a igreja. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando uma apostasia se instala, a igreja passa por um período de sonolência, de leniência com o pecado, com uma série de coisas, de esfriamento, de a perda de princípios, a perda de qualidade da voz dos pregadores e por aí vai. Então, o que acontece quando vem uma apostasia? Em seguida, precisa de um avivamento. Porque se a apostasia não terminar em avivamento, a palavra de Jesus cai por terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a palavra dele não pode cair por terra. Então, vem uma apostasia. O que acontece? A apostasia, depois que a igreja se cansa do sofrimento gerado pela apostasia, ela começa a clamar a Deus, começa a haver um movimento profético, começa por aí. O Senhor começa a suscitar vozes proféticas. Porque, escute bem o que eu vou dizer agora, é a voz profética que guia a igreja para fora da apostasia. Ok. Entendeu? Tremendo. E as pessoas não entendem isso, porque, por exemplo, a gente que fala de avivamento, de mover, não sei você, mas nas minhas redes sociais, no YouTube principalmente, outras redes sociais, é um tanto de gente descuidada, de haters, né? que coloca, você está falando besteira, porque a Bíblia diz que é apostasia, no final dos tempos é apostasia. As pessoas não entendem isso. Que exatamente por ser um tempo de apostasia, que não é o único,
Essa não é a apostasia do tempo do fim. Parece que é uma Sim, apostasia única. As pessoas sim. leem, segundo Tessalonicenses 2, parece que Paulo está falando de uma apostasia única na história que vai acontecer. Gente, apostasia sempre aconteceu. Sempre houve, sempre houve. Sempre houve apostasia. Porque a apostasia faz parte dessa redundância cíclica. Você está entendendo? Agora, como que as apostasias terminaram? As apostasias terminaram em avivamento. A Eu, começar pelo primeiro avivamento literal da história, que foi Atos 2. Como que aconteceu o avivamento de Atos 2? Com o povo de Israel em plena apostasia, a ponto de não reconhecer o Deus encarnado. o próprio Messias, é verdade. Verdade. Não há apostasia maior que esta. Não há. Então, É em verdade. plena apostasia, a mãe das apostasias, aconteceu o primeiro grande e real avivamento da história. Em Aí uma você das vai... lives, em uma das lives que fiz, reverendo, só para fortalecer e validar o que o apóstolo está dizendo, eu deixei claro que todo e qualquer tipo de desvio torna-se um terreno fértil para um grande mover. Eu não entendo bem o modo com que isso se dá, o modo, mas eu entendo que é um fato inegável. É como se essa apostasia que o apóstolo está chamando, e eu chamei na minha live de desvio, né, de propósito, de causa, etc., fosse uma pegadinha de Deus. Quando vocês acharem que estão trazendo isto como senso de controle, eu vou mostrar que isto é adubo para o que eu vou fazer. Uhum. Então, a grande tribulação, que a própria Bíblia diz que nunca houve nem haverá na terra um tempo como este, ela se encerra culminando no advento de Cristo em glória, que é a maior manifestação da plenitude de Deus no planeta para a introdução do reino de Cristo. Exatamente 7 anos antes de um território apóstata, de desvio, mas que nada mais é do que um solo que está atraindo a manifestação da volta de Jesus. Ou seja, pastor, é algo veementemente lógico que apostasia, desvio, problemas e tribulações num nível exacerbado são solos férteis para um grande mover de Deus, para que se cumpra a palavra de Cristo, que o inferno não prevaleceria contra a igreja, as suas portas não prevaleceriam contra a igreja. Tremendo isto, é tremendo. Nós estamos muito alinhados aí, muito Sabe alinhados. que o Senhor me levou a escrever um manual de estudo sobre o livro de Juízes. Porque o Senhor falou comigo há um tempo atrás que o modelo está no livro de Juízes. Esse modelo cíclico está no livro de Juízes. Ok. Eu escrevi um material de estudo com 13 lições, porque só voltando um pouquinho, há 2 anos e pouco atrás, quase 3 anos atrás, quando o Senhor mostrou qual era o propósito dele conosco aqui, o Senhor falou comigo que a igreja precisava de uma literatura própria que a conduzisse nesse processo pró-avivamento. Então, eu parei de usar essas literaturas por aí disponíveis, revista disso, revista daquilo, umas revistas desconexas, com lições desconexas. Eu parei de usar isso aí e comecei a escrever o nosso próprio material de estudo aqui, tá? Que culminou, inclusive, nesse material que eu estou lançando agora, que é um estudo devocional do Velho Testamento, um material com 71 lições, todas pró-avivamento. Tremendo. Eu escrevi com as minhas próprias mãos, entendeu? E uma delas é sobre o livro de Juízes, porque mostra exatamente isso. O livro de Juízes é uma repetição cíclica, constante. Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de fulano de tal. E o povo clamou ao Senhor, e o Senhor
se lembrou e levantou Ciclano para os livrar das mãos do inimigo. Verdade. E eles então tiveram paz por 30 anos. E o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor levantou Gideão para os libertar. E Gideão os libertou das mãos dos midianitas, e houve paz na terra por 40 anos. E o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor levantou Jefté. São ciclos constantes e repetitivos. Porque ali está o modelo para nós entendermos como que funciona a mente de Deus. Ok. Isso é, do ponto de vista histórico, uma tipologia de como isso se daria na própria história a partir destas apostasias repetitivas e de como Deus se manifesta trazendo a coisa de volta pelo clamor e o quebrantamento. Verdade. Porque o caráter de Deus não pode mudar. Ali está traçado o perfil do caráter de Deus. Então, agora, como que a coisa acontece? Aí voltando agora para o seu tema, que é extraordinário. Como que acontece? Quando a igreja está fundada, perdida nas suas perdas de valores, tá? Dominada por um período de esfriamento, de apostasia, como que Deus reverte a coisa? À medida que o povo começa a clamar. O povo tem que clamar. Você lembra aí no mês no ano de 2020, quando a pandemia explodiu, né? Em 2021, nós já sabíamos lidar um pouco melhor com a coisa. Mas em 2020 foi aquele pânico. Explodiu, sim, todo mundo trancado em casa, as redes de televisão amedrontando o povo, assustando o povo, aquela coisa, e pessoas morrendo, apesar de que o índice de morte foi pequeno, mas as redes de televisão amplificaram aquilo de tal forma que gerou aquele espírito de medo no meio do povo, né? Mas aí o que começou a acontecer? O povo começou a clamar na sacada dos prédios, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Eu vi vídeos desse em vários lugares do Brasil, Espanha, Itália, Inglaterra, em vários lugares do mundo. Pessoas estavam ajoelhadas no meio da rua orando. Na rua, nas praças, em frente aos hospitais, ajoelhado com as mãos levantadas, estendidas, clamando, pedindo a Deus por socorro. Entendeu? Verdade. Ora, você não vê coisas como esta fora de um período deste. Não. Esta é a verdade. Deus escutou. Deus escutou. E aí o que Deus faz? Ok, eu ouvi o clamor do meu povo, como aconteceu com o povo do Egito, não é? Moisés está lá tranquilo, pastoreando as ovelhas, de repente incendeia uma sarça. Aí o Senhor fala, epa, aqui sou eu, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tira a sandália dos seus pés. Ele diz assim, ouvi o clamor do meu povo. Ouvi o clamor. Ou seja, o povo só ficou oprimido por 400 anos porque o povo demorou 400 anos para clamar. Ok. Quando o povo clamou, Deus disse, ok, eu escutei o clamor. Então agora eu estou enviando você como voz profética. Vai lá e diga isso, isso e isso. Ou seja, o método de Deus é exatamente o seu tema. O método de Deus para iniciar um processo de avivamento é levantar vozes proféticas, que começa a fazer duas coisas. Número um, começa a incomodar esse espírito de leniência da igreja, porque uma atitude de derrota se apropria de um povo que não está acostumado a vencer. Então, quando você começa a falar de vitória para um bando de escravos, a primeira coisa que eles vão fazer é te rejeitar. Foi o que fizeram com Moisés. Vão te rejeitar. Porque você está falando de uma coisa que não é comum para eles. Está entendendo? Okay, mas a coisa começa a mudar a partir do momento em que uma voz começa a soar. Então, o texto de Isaías 40 começa a falar exatamente sobre isso. Consolai o meu povo. Porque a voz profética, ela mexe com essa leniência, mas ela traz consolo. Lembra do que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 18?
consolai-vos uns aos outros. Com estas palavras. Com estas palavras. É. Quais palavras? Palavras proféticas. É verdade. Do Ele tempo que viria. ele está falando de profecias. De profecias. É verdade. Então, quando a voz profética começa a soar, você vai ter duas reações. Você vai ter a reação do escravo, que só sabe ser escravo, e ele, portanto, não consegue acreditar numa sociedade livre, onde ele não vai mais precisar trabalhar como escravo para sustentar uma mentalidade escrava. E isso pode ser perfeitamente aplicado hoje em dia, né? A igreja está exatamente nessa situação de forma generalizada. Deus está agora tirando a igreja dessa mentalidade com o poder da voz profética. Então, é um instrumento como Jefferson Neto, como Moisés Mendes, como outros que tem por aí, um amigo meu, apóstolo Ricardo Ribeiro, e outros, tantos outros que nós conhecemos, estou apenas citando aqui alguns, tantos que nós conhecemos, que Deus tem levantado como voz profética. Agora, olha só que coisa tremenda, como que Deus deixa claríssimo a importância do som da sua voz. Esse texto aqui de Isaías 40 fala do cara que tinha a aparência mais esdrúxula da história, João Batista. Deus fez questão de levantar um cara cuja aparência não atrairia ninguém de fato. Um cara que vestia pele de camelo, vivia no deserto debaixo do sol. Você imagina o cheiro desse homem? Sem um desodorante, sem produtos de higiene apropriados, vivendo no deserto, morando em cavernas, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto. Você pode imaginar como é que era a aparência desse indivíduo? E o contraste que existe entre a aparência e a voz. O quão Deus exalta uma voz em contraste com a aparência. E a igreja tem feito exatamente o contrário. O contrário, entendeu? Ela tem enaltecido a aparência, os templos, ao conforto, e tem perdido força na voz. Então, o povo perde direção, porque Paulo disse o seguinte: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Tá? Então, Ser discernido. O que acontece? Me dá um minuto. Vai. Pega a minha Bíblia para mim um instantinho, por favor. Obrigado. Okay. Que tremendo, gente. Vai. Vai aí, reverendo. Vai. Escute bem, isso aqui é um trompete caro, tá? Isso aqui é um trompete, é um old recording, um trompete caro da década de 50, que os trompetistas usavam para gravar em estúdio, ok? Esse trompete, a aparência desse trompete não diz nada. Enquanto ele estiver em silêncio, a aparência desse trompete não diz nada. A tropa pode estar parada do lado de lá. Enquanto eu estiver mostrando para eles esse trompete, eles não saberão o que fazer. É verdade. A tropa se move a partir do momento em que esse instrumento produz uma voz, um som. Quando ele produz um som, então a tropa saberá o que fazer. Se é para marchar, se é para bater continência, se é para descansar, se é para partir para a guerra. A tropa só saberá o que fazer a partir do momento que esse instrumento pronunciar um som e uma voz. Então, não adianta eu estar muito preocupado com a forma como as pessoas me veem e eu não me preocupar com o que é que as pessoas ouvem de mim. Então, você disse muito bem, hoje em dia as pessoas se preocupam muito com a aparência e elas não se preocupam com a voz. Você vê pessoas dizendo coisas tão absurdas por aí, ainda mais nós estamos agora na era das redes sociais, que são democráticas. Todas as redes sociais, você pode abrir conta em qualquer lugar e falar o que você quiser praticamente. Nós temos aí gente que nunca fez um curso bíblico posando de professor em redes sociais. Entendeu? Nós temos comentado isso aqui em casa. Algumas pessoas aparecem com diplomas repentinamente do nada. Entendeu? A gente passa, o caso como eu e você, passamos aí 40 anos no ministério aí, estudando, pagando um preço, sabe, sofrendo aqui e acolá, para chegarmos a um status de mestre. E aí você encontra aí canais aí de pessoas que
gente que não tirou a fralda ainda, sabe, posando de mestre, mas é democrático. Nós estamos vivendo numa era em que as redes sociais estão aí, as pessoas fazem o que querem. É verdade, pastor. Entendendo? Verdade. Então, essa é a estratégia diabólica para confundir a igreja. É quando você não sabe que voz ouvir, que voz escutar. Agora, Deus começa a mudar a coisa quando ele começa a confirmar as vozes certas. Deus começa a confirmar as vozes certas. Deixa eu te dar uma informação que eu descobri ontem. Por favor. Você sabe qual o tipo de rede social mais usada no mundo hoje? Vai te assustar. Qual é, pastor? Não é Facebook, não é Instagram, não é YouTube. São os podcasts. Os podcasts. Eu tenho ouvido falar nos podcasts, mas não conheço. Você está vendo, não sei se você está acompanhando a polêmica agora com o Joe Rogan. O Joe Rogan é aquele cara que é o dono do FFC, aquela coisa de o dono, o presidente de luta. Né? Uhum. Ele tem o podcast mais ouvido do mundo, né? Do mundo. Cada podcast dele no Spotify alcança cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e tantos de pessoas. Tá? Não é de inscritos, é de audiência, tá? De audiência. Então, o que isso significa? Isso significa, meu irmão, que a voz é mais importante do que a aparência. Pastor, eu tenho uma informação aqui muito forte, num elemento inverso do texto de Agar no deserto, porque me parece que a constituição da voz profética, ela não é apenas aquilo que Deus usa no sentido de tornar possível uma ação através de alguém, mas é aquilo também com o qual Deus se conecta primeiro. Deus primeiro se conecta com a voz. Então, olhe bem, a importância de voz profética no avivamento, mas não é aquele pessoal que fica profetizando para um, não é. Eu já disse na minha live, não é o dom de profecia. Nós profetizamos pelo dom de profecia, cremos no dom de profecia, mas a voz profética não é o dom de profecia, é uma voz que conecta o propósito de Deus com aquilo que está destinado a manifestar Deus, que é o avivamento. O texto vai dizer assim, pastor, é um texto bem conhecido, assim, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino, isto dizendo Agar. Gênesis 21, 16. E vai dizer o texto assim, e assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Diz que ela levanta a sua voz, Agar, e chora. Ah, o choro. Não é? Era um choro audível. E aí o texto vai dizer assim, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar. Aleluia. Oh, meu Deus. Pastor, olhe bem. Há duas vozes aqui no texto. Em primeiro lugar, a voz de Agar num brado diante de Deus, porque ela não queria ver morrer o menino. E a voz do menino que Deus então ouve. Será que Deus não está vendo essa situação? Olhe o poder de uma voz. Será que Deus não estava vendo o que estava acontecendo? Mas essas coisas me emocionam na revelação do texto. Mas Deus, é como se Deus estivesse atento não apenas ao cenário. Não tem água. Está no deserto, Deus está vendo tudo aquilo. Mas quando a voz aconteceu, aí Deus então veio. Deus veio quando a voz bradou. Tanto a voz dela, quanto a voz do menino. Então, a conexão de Deus aqui estava muito maior com a voz do que com o cenário.
Permita-me, pastor, se eu estiver errado, por Não, favor. você está corretíssimo. É o Por texto isso de Agar, Gênesis 21. eu tenho corrigido carinhosamente as pessoas que me acompanham, porque toda postagem que eu faço, de vez em quando surge um comentário dizendo o seguinte: oh, que maravilha, eu estou esperando o avivamento, eu estou esperando ansiosamente por isso, eu estou esperando por isso. Então as pessoas se referem a um avivamento como se fosse algo externo, que vem de fora para dentro. Ah, eu estou esperando, há um sinal que Deus me mostrou há 2 anos atrás, que vai acontecer no Brasil, que é Pois não, pastor, eu queria que o irmão falasse sobre isso. que é uma referência para a igreja entender que abriu-se uma janela divina para o Brasil. Tá? Aquela história de Jesus para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você deixou passar o tempo da sua visitação. Né? Então Deus não quer que o Brasil perca o tempo da sua visitação. Tá? As mãos do Senhor estão sobre o Brasil e tem uma janela que vai se abrir para o Brasil agora dentro de pouco tempo. Deus não quer que o Brasil perca essa janela. Tá? E daqui a pouco eu volto na experiência para a audiência entender como que eu cheguei nessa informação. Mas aí voltando agora, então, eu sempre tenho corrigido as pessoas. Gente, se você está esperando pelo avivamento, significa que o avivamento para você não vai chegar. Porque o avivamento não vem de fora para dentro. O avivamento brota de dentro para fora. Então, correto é, eu estou gerando esse avivamento. Eu não estou esperando por ele. Eu estou gerando, eu estou grávido de um avivamento. Porque assim como a voz não é algo que vem de fora para dentro. Voz é algo que nasce de dentro para fora. Né? Voz é gerada aqui dentro. Você tem um diafragma para, dentre outras coisas, gerar a sua voz, a potência de voz que você tem. Tá? É algo que é gerado de dentro para fora. Então, quando chega o momento de reverter um tempo de apostasia, o que Deus faz? Ele começa a levantar as vozes corretas. Essa é a diferença. E é isso que a igreja precisa aprender a identificar. Tem muitas vozes soando por aí. Por isso que Paulo disse, se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, o povo andou perdido porque as trombetas, as vozes estavam dando sonidos incertos. Até que Deus começa a levantar a voz correta. Então, no texto de Isaías, o versículo 1 diz que, olha bem, isso é Deus falando para a voz que ele iria levantar, dizendo, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expirada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aí vem o texto famoso que todo mundo conhece. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Porque em tempo de apostasia, as pessoas não sabem o rumo. Não sabem. E aí a maioria pensa que em tempo de apostasia, a sua função profética é se levantar para denunciar a apostasia. Ok. Mas esse texto aqui desbanca isso. Porque o Senhor está dizendo para João Batista, ok, fale benignamente a Jerusalém, porque já deu, ela já pagou em dobro os seus pecados. Não adianta agora você se levantar e começar, não, porque pastor fulano está desviado, porque pastor Beltrano é corrompido, porque não sei o que lá, porque a igreja vai... Isso não é voz profética. Isso não é voz profética. Definitivamente. Isso é voz do pânico, não é voz profética. Isso é a voz da ausência de rumo. Verdade. Está entendendo? A voz profética vem para trazer direção. Voz profética aponta o rumo, ela traz direção. Por isso que você disse muito bem que a voz profética não tem a ver com a profecia em si. O dom não é um dom de profecia, não. É verdade. Chamado dom de profecia. Que, by the way, a Bíblia nem chama de dom, né? A Bíblia chama de profecias, né? Profecia. Profecias.
Não tem a ver, é outra coisa. Voz profética é aquilo que dá rumo, direção, que tira a igreja de um estado de confusão, de dúvida, desta confusão gerada pelo excesso de vozes ou pelo excesso de sonido incerto. De ausência de rumo, né, pastor? De ausência de rumo. Tremendo. Olha, nós estamos tendo aqui a oportunidade de ouvir o apóstolo trazendo uma elucidação muito grande sobre esta questão que envolve voz profética, que se ouve muita gente falando, pastor, de voz profética, mas com uma lente muito ausente da lente bíblica do que de fato é. Pastor, nós estamos aí a 7 minutos de terminar, né? Nós não temos muito tempo e a gente precisa voltar mais uma vez para uma live e estendermos. Nós estamos no fevereiro profético. O nosso mês de fevereiro é o fevereiro profético. Eu queria que nesse momento, nesse tempo, o pastor falasse um pouquinho, dentro desse contexto, sobre essa curvatura dos 100 anos de comemoração do avivamento da Rua Azusa e da profecia, conforme eu ouvi na live do pastor e acompanhei os relatos do avivamento da Rua Azusa, e como isso agora desponta no mundo a partir da profecia de que 100 anos depois algo aconteceria em termos de avivamento, similarmente, a nuvem se moveria. Por favor, pastor. Ok. Em 2019, deixa eu voltar um pouco. Em 2017, novembro de 2017, eu tive uma experiência com Deus numa oração na igreja. Nós tínhamos recém-iniciado a New Time Church. E eu tive uma experiência com Deus num encontro de oração na igreja, num sábado. Eu tive uma visão, eu vi um tornado, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, na região central dos Estados Unidos. Eu vi um tornado imenso, altíssimo, altura de um prédio aí de 50, 60 andares, um tornado imenso. Eu vi aquele tornado girando, e ele ia girando, girando, de repente ele pegava fogo. E aí ele continuava girando, mas agora ele era um tornado de fogo. Tá? E à medida que ele ia girando, 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 ele ia cuspindo outros pequenos tornadozinhos. Os famosos Dust Devil, né? Que eles chamam aqui de Dust Devil. Ok, Dust Devil. Tornadozinhos. Ele girava e ele cuspia aqueles tornadinhos pequenininhos, que iam saindo do grande e iam girando também. E eles iam se espalhando pela nação. Eu estava vendo, eu estava tendo essa visão numa espécie de mapa americano. Como se eu estivesse no ar, assim, vendo aquela visão. E aí, aqueles tornadinhos iam se espalhando pelo país. E à medida que eles iam se espalhando pelos estados, eles iam deixando um rastro de fogo por onde eles passavam, até que eles incendiaram praticamente toda a nação. E a nação estava em chamas. E eu vi aquela visão e pensei, meu Deus, o que será isso? Coincidentemente, era o período dos incêndios na Califórnia. Sabe aqueles incêndios que dão na Califórnia quase que todo ano? Sim. Era aquele período. E eu parei e falei assim, meu Deus. Pensei, eu acho que o Senhor está querendo que eu interceda pela Califórnia. Aí a voz do Espírito falou comigo, falou, não tem a ver com os incêndios da Califórnia. Preste atenção na visão. E eu então comecei a analisar aquela visão. Os dias foram se passando e eu fui analisando aquela visão. O que essa visão significa? Isso foi 2017 ainda. Tá? Quando foi em 2018, janeiro de 2018, nós fizemos um retiro de oração. Eu, o pastor Diego e o pastor Natan de Marlboro. Nós fomos por um acampamento de pastores em New Hampshire para um tempo de oração. Ficamos 3 dias lá na presença de Deus. Quando nós chegamos, ficamos de quarta, quinta e sexta. Quando nós chegamos,
nós entramos numa casa, né, para pastores se hospedarem. O pastor Natan virou para mim e falou assim: olha, não sei porquê, mas Deus está me dizendo que ele vai te usar para falar conosco aqui nesse evento. Eu falei, ok. Entramos na casa na quarta, tivemos um tempo bom na quarta oração, um tempo bom na quinta na oração, até então tudo normal. Quando chegou na sexta noite, que antevinha a nossa partida, partiríamos no sábado de manhã. Quando foi na sexta noite, nós estávamos no tempo de oração na igreja, lá no local, quando de repente o Senhor me abriu a visão, mas uma visão um pouco diferente. Aquela visão em que você é tirado da realidade natural e você é transportado para uma realidade dimensional, né? E de repente nós estávamos numa sala, assim, os três, inclusive com o somzinho ligado, a gente em oração, e de repente a sala mudou, aquilo dimensionalmente mudou e abriu-se uma visão. E o Senhor me levou de volta para a cena do tornado, que eu tinha visto um ano antes. E ele me mostrou aquela cena do tornado. E o tornado grande, ele se levantava de uma região específica do Golfo dos Estados Unidos, que é o Golfo, a região do Golfo. Ali, sabe, noroeste da Flórida, sul do Alabama, aquela região ali, sul do Tennessee, sul do Alabama, noroeste da Flórida. De repente o Senhor me mostrou o mapa, só que agora no mapa eu vi a região de onde que o tornado se levantava. Ele se levantava daquela região e aí eu revi toda a cena. E o Senhor falou comigo, a centelha está saindo da região do Golfo americano. Ok. Aí aí a presença de Deus encheu o lugar. Pastor Diego, ele está na live, inclusive, ele lembra disso. Tremendo. Pastor Diego está aí, conectado? Pastor Diego está na live, ele entrou aí agora. Que ótimo. Então, foi uma coisa muito forte. Deus me mostrou aquela visão, e aí na visão eu via... é como se a coisa avançasse no tempo, e eu via a presença de Deus invadindo a Terra com uma espécie de onda. Sabe como funciona ondas de rádio, né? Quando a antena emite um pulso de onda de rádio, principalmente FM, ela desce em forma de como se fosse um lençol e ela corre paralelo ao chão, né? Por isso que as ondas de FM são diferentes das ondas de AM, porque as ondas de AM elas são projetadas para cima nas nuvens e elas descem em forma de guarda-chuva, né? As ondas de FM, elas são emitidas pelas torres e elas descem em forma de lençol e percorrem as ruas, cidades e, né, encontram as antenas onde elas estão. Foi isso que eu vi. Só que elas eram coloridas, eu vi em forma de cores. Aquilo percorrendo cidades e ruas e valados, uma coisa assim muito espetacular. Tremendo. Isso foi janeiro de 2018. E aí eu fui pesquisar o que está acontecendo na região do Golfo americano, né? Chamado de Gulfport, né? Eu fui pesquisar o que está acontecendo. Rapaz, o que eu descobri? Eu descobri que estava um avivamento de novo começando no ministério do John Kilpatrick. Ok. Em Pensacola. O ex-pastor de Pensacola, porque quando o avivamento em Pensacola acabou, ele sentiu de Deus que ele deveria sair, deixar o pastorado para outra pessoa. Entregou o pastorado e saiu. E foi e plantou uma igreja no Gulfport. Ok. Ele plantou em outro lugar, tá. Mas está nele, né? Cara, o que acontece? Pouco tempo depois que ele plantou essa igreja, que já estava aí com seus quase 1.000 pessoas, Deus começou de novo um avivamento na igreja dele. Isso eu descobri pesquisando, porque eu fui pesquisar. Aí eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, porque é uma espécie de sinal que Deus estava dando. Okay. Esse avivamento, ele foi um pouco diferente do de Pensacola.
O de Pensacola durou em torno de 5 anos, né? Alguns dizem 7, porque quando nós estivemos lá, já era o final, já não tinha mais os efeitos. Já era o final quando nós estivemos. Exato. Então, ainda havia muita coisa, mas já era o final. Então, o avivamento propriamente dito, né, ele durou 5 anos, assim, de avivamento mesmo, de 95 ao ano 2000. E esse do Gulfport, ele foi diferente. Ele durou coisa de 1 ano, mais ou menos. 1 ano, tá? Mas, assim, tão devastador, tão poderoso quanto. Porque, na verdade, o que Deus queria era usar isso como um sinal. Como um sinal. Aí, ao pesquisar, eu descobri, inclusive, que outros estavam falando daquilo e tal. Eu peguei um grupo aqui da igreja, aluguei uma van e fui lá. Fui na igreja dele, que está em Daphne, sul do Alabama. E estivemos lá, inclusive tem vídeo aí na internet com a gente lá, falando, ele conversando com a gente e tal. E aí voltamos. De lá para cá, eu comecei a ficar atento, porque eu percebi, opa, Deus, tem alguma coisa que Deus está querendo fazer. E como nós tivemos experiências passadas aqui, eu fiquei atento. Falei, ok, Deus tem algo a realizar. Tá? Quando foi no final de 2019, eu estava assistindo a um vídeo de documentário da Rua Azusa. E eu assistindo aquele vídeo, e no vídeo, então, o narrador falou sobre a profecia do William Seymour. Pouco antes dele morrer, William Seymour profetizou que 100 anos depois, o Senhor despertaria a igreja novamente e que haveria um avivamento ainda maior do que o de Azusa, porque esse avivamento não seria local, ele seria generalizado. Aí eu despertei, porque eu lembrei da visão do tornado, dos tornadinhos se espalhando. Ok. Tá? Eu lembrei disso. Aí, deixa eu voltar um pouco antes. Nessa ida minha à igreja do John Kilpatrick, porque a igreja dele está a 60 milhas de distância de Pensacola, dentro do Alabama, perto da divisa. Eu aluguei um carro, falei, vou lá em Pensacola, eu quero ir lá em Pensacola gravar um vídeo e quero ter um momento lá com Deus. E aluguei um carro e corri em Pensacola. Cheguei em Pensacola, montei a câmera, escuta essa, hein? Essa vai te assustar. Montei a câmera, bonitinho lá e tal, e em frente à placa da igreja, Brownsville Assembly of God, em frente à placa. Estou com a câmera montada bonitinho, quando eu estou para começar a gravar, começa um Dust Devil no parking lot da igreja. Meu Deus. Para quem está assistindo aqui que não sabe o que é, não entende a expressão em inglês, a Dust Devil é aquele tornadozinho pequenininho que começa nas ruas. Isso, é. O vento girando em alta velocidade, levantando poeira, aquilo. Eu liguei a câmera, isso aparece, não aparece o tornado, porque ele começou atrás da câmera, mas dá para ver na câmera quando um jato de vento vem em cima de mim. Eu liguei a câmera para começar a gravar, começa do nada um Dust Devil no meio do parking lot do estacionamento da igreja de Pensacola. E ele começa a girar e ele vem em cima de mim e da câmera. Tremendo. Quer dizer, isso não pode ser uma coincidência. Isso Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu fui tomado, eu tive que desligar a câmera, porque eu fui tomado pelo Espírito. Veio uma coisa do Espírito em mim. E eu só fui conseguir gravar depois, de um tempo depois, porque o Espírito Santo tomou o lugar. Muito bem, voltei para casa. Quando chegou em 2019, final de 2019, eu estava assistindo esse vídeo e ouvi da profecia. E aí eu lembrei da visão do tornado que se espalhava pelo país. E aí o Senhor falou comigo assim: você sabia que ninguém reivindicou o cumprimento dessa profecia ainda? Aí eu pensei, meu Deus, tremendo. Será possível? Como que uma profecia tão debatida, Fiquei naquela, o Espírito Santo falou comigo. 100 anos depois, né? 100 anos depois.
Aí o Espírito Santo falou comigo, não, mas as pessoas falam muito dessa profecia, as pessoas anunciam, falam, mas ninguém nunca chegou diante de mim e reivindicou essa profecia. Aí eu falei, Senhor, eu quero reivindicar essa profecia. O que é que eu tenho que fazer para reivindicar essa profecia? O Espírito Santo falou comigo, vá lá no local e fique lá 3 dias em jejum, que eu falarei contigo. Tremendo. Isso foi no final de 2019. Quando chegou em 2020, no dia 2 de março de 2020, eu desembarquei em Los Angeles, na Califórnia. Eu, uma bagzinha de dormir, aquelas bagzinhas de dormir, e fui, cheguei no local, que hoje é um plaza, né? É um plaza da cultura japonesa, porque Azusa é japonês, né? Azusa é uma árvore japonesa, por isso que o nome chama Azusa Street. Na época tinha muito dessas árvores no local, e eles então usaram o nome para dar nome à rua. Então hoje é um plaza da cultura japonesa, muito bonito por sinal. E eu cheguei lá com a minha bagzinha de dormir e plantei no local, exatamente no local onde ficava a igreja. Eu plantei ali com a minha bagzinha de dormir, deitei ali fiquei, ali na presença de Deus em oração e jejum. 3 dias. No Plaza? Você ficou no Plaza ali? Fiquei no Plaza. Eu aluguei um hotel próximo, porque tem um horário lá que eles são muito enjoados, eles não gostam das pessoas por ali, eles controlam um pouco isso. Então, nesses horários, eu saía, aproveitava, ia pro hotel descansar, quando passava aquele horário, eu vinha de novo e ali ficava, entendeu? E aí, rapaz, no terceiro dia, eu estou ali na presença de Deus, já estava me despedindo, inclusive, do local, porque no dia seguinte eu ia levantar cedinho para ir para o aeroporto. Portanto, aquela seria a última tarde, a última noite que eu passaria no local. Era tarde, por volta de umas 4, 5 horas da tarde, mais ou menos. Eu estava no local ali na presença de Deus. De repente, vem 3 corvos voando no centro de Los Angeles. No centro. Azusa fica no centro de Los Angeles. Vem 3 corvos voando, posam numa árvore em cima da minha cabeça e começam a gralhar. Aquele barulho irritante que corvo faz. O que eu vou dizer agora, eu sei que você acredita por 2 razões. Você me conhece e, número 2, você entende coisas proféticas. Meu Deus. Do gralhar daqueles corvos, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Tremendo, tremendo. O Espírito Santo começou a falar comigo e a voz dele vinha do gralhar dos corvos. E ele disse para mim, volte e diga para a minha igreja que eu vou começar a tratar com ela dentro das casas. Meu Deus. Porque eu estou preparando a igreja para cumprir a promessa do grande mover que trarei sobre ela. Tremendo. Enfim, a experiência foi muito violenta, tá? Muito intensa, muito intensa. A experiência toda demorou uma meia hora, mais ou menos. O Espírito Santo me falou uma série de coisas, não dá para dizer tudo aqui agora. Mas, por exemplo, não vou dizer o único, mas eu fui um dos poucos que, antes do lockdown, eu disse com todas as letras que Deus ia colocar a igreja dentro de suas casas e iria tratar com a igreja dentro de suas casas. Que ele iria nivelar todo mundo. Eu preguei isto em Alexânia, em uma das minhas lives. Exatamente isto eu disse. Olha só. Eu cheguei de volta no dia 2, 3 e 4. Eu cheguei de volta no dia 5. No domingo seguinte, que eu posso até... Bom, depois alguém olha aí. O domingo seguinte, eu preguei na igreja e o tema foi: o avivamento começará pela casa da viúva. Porque quando o Espírito Santo começou a falar comigo pelo gralhar dos corvos, o Espírito Santo falou comigo: o mover será
o avivamento será um paralelo do que aconteceu com Elias depois que os corvos o deixaram. Ok, ok. Ele foi para a casa da viúva. Aí eu fui para 1 Reis 17, Ok. para ler o texto. E ali começa, o que acontece? Acontece um lockdown. Elias e a viúva se trancam dentro de casa, porque do lado de fora tinha morte seca. Mas dentro da casa, onde estava Elias e a viúva, havia abundância de pão e de azeite. E eu preguei esta mensagem no domingo seguinte, dizendo: o avivamento começará pela casa da viúva. E eu anunciei que Deus ia usar os lares, Deus ia tratar com o povo dele, não nos templos. Porque nos templos as pessoas se mascaram. A igreja se automascara muitas vezes nos templos. Ok. Aí voltamos ao início da nossa live. Nos templos, as pessoas estão mais preocupadas com a roupa que vão vestir. Okay. Que terno você vai para o culto? Que vestido a irmã vai usar? Que corte de cabelo? Você está entendendo? Que maquiagem vamos colocar? Sim. Nós invertemos a ordem divina, porque a ordem divina é: mais importante para mim é a sua voz profética. Exato. Entendeu? E o que Deus ouve? Então, o que Deus decidiu? Ok, eu vou fechar os templos. Foi Deus que fechou os templos. Tinha gente aí brigando com o governo, não sei o que lá e tal. Não, foi Deus quem fechou os templos. Assim como ele mandou Nabucodonosor fechar o templo em Jerusalém, dessa vez ele mandou o coronavírus fechar as igrejas. Foi ele. Porque ele estava usando isso para tratar com as famílias nos lares. O que aconteceu quando o lockdown era obrigatório para todo mundo? Meu filho, igrejas grandes e pequenas estavam todas vazias e fechadas. Deus nivelou todo mundo a partir de si mesmo. Ele nivelou todo mundo. Grandes e suntuosos templos e as mais humildes congregações. Todas fechadas. Exato. E aí agora o que acontecia? As pessoas passaram a ter acesso a outras vozes proféticas, além daquelas que elas só ouviam nos púlpitos de suas igrejas. Foi assim que muitas dessas 125 pessoas que estão aqui descobriram Jefferson, descobriram Moisés Mendes, descobriram Tunico, João, Pedro. Verdade. Porque elas estavam trancadas dentro de casa e elas precisavam ouvir a voz de Deus, entender o que estava acontecendo, o que Deus estava dizendo, por que tudo aquilo estava acontecendo. Muita gente se perguntando por quê, pessoas se suicidando. E elas começaram a procurar, e Deus então começou a mostrar profeticamente o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo exatamente o que aconteceu no tempo de João Batista. Deus estava trazendo uma voz profética. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí, o verso 4, olha essa. Lembra que o Senhor está falando que Jerusalém estava em pecado, que a sua iniquidade era grande, etc. Mas olha o que diz o verso 4. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. Deus estava prometendo elevar o vale e abater os montes. Olha a nivelação, de novo. É verdade. O paralelo é perfeito. E aí diz, e o que está torcido... Tremendo, tremendo. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E ele diz no verso 5, e a glória do Senhor se manifestará. Então, Deus levantou João Batista, não foi? João Batista é o seguinte, você vai para o deserto e agora é o seguinte, você vai começar a denunciar a apostasia de Israel. Para quê? Para quê que eu vou denunciar algo que é tão óbvio, tão visível? Está ali, né? Está ali. Para que eu vou anunciar corrupção nos púlpitos? Para que eu vou denunciar pastores em pecado, igrejas pró-movimento gay? Para que eu vou perder o meu tempo? Se isso está aí patente aos olhos de todos.
Não, 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 não. O Senhor está usando a minha voz, a sua voz e a voz de muitos aqui para anunciar o oposto, anunciar que o vale será exaltado, os montes serão abatidos e que o que está torcido será endireitado. Isso se chama avivamento. É verdade, é verdade. O retorno, as coisas se reencaixando, é verdade, diante de um tempo apóstata. É verdade. Eu não tenho dúvida, pastor, é tremendo, tremendo. A elucidação aí é muito forte. Pode continuar, pastor. Tem mais Então, alguma coisa? sim, agora eu vou completar a experiência. Então, foi nessa experiência que eu percebi que o Senhor havia me inserido num contexto, tá? Porque até então, você conhece muito bem a história, nós vivemos coisas muito tremendas aqui, Deus foi muito bom conosco, né? Nós vivemos coisas muito boas e tal, até aí tudo bem. Mas também houveram decepções, né? E Muitas. frustrações, uma série de coisas e tal. Aí eu percebi, não, espera um pouquinho, Deus está me incluindo num contexto específico. E aí eu comecei a discernir aquilo e Deus então começou a dirigir exatamente a como que ele queria que a coisa acontecesse. Agora, escuta essa. Em 2003, quando nós estávamos trabalhando juntos, ainda envolvido naquele movimento de oração, no que Deus estava fazendo em Boston, um dia, no final de uma oração daquela noite, eu fui para casa, eu morava em Fall River. Cheguei em casa com a Zandra, coisa de 1h pouca da manhã, porque terminava à tarde lá os negócios. Cheguei em casa em 2003, e quando eu entrei no quarto, acordado, andando com as minhas pernas, entrei no quarto, indo para descansar, para dormir, que eu sentei na cama, perfeitamente acordado, a parede do meu quarto sumiu, entrou um anjo no meu quarto, me pegou pela mão e me puxou para fora do meu quarto. E eu me deparei num lugar dimensionalmente espiritual. Nesse lugar era uma espécie de aeroporto, rodoviária. Até hoje eu não sei descrever muito bem esse lugar. Como se fosse uma mistura de aeroporto com rodoviária, porque ele me colocou dentro de uma esfera e eu viajei em alta velocidade para esse lugar e cheguei nesse lugar. A esfera estacionava numa plataforma. Por isso que eu falo que é meio aeroporto, meio rodoviária, mas assim, um negócio de alto luxo, né? E aí eu saio daquela esfera, o anjo já não estava mais, ele desapareceu a partir daí, e eu olhei para a direita e para a esquerda, tinha outras esferas chegando e saindo. Então era um lugar próprio para isso. E eu fui recebido por uma menina de uns, sei lá, uns 13 anos de idade, eu diria, né? Tremendo. Uns 13 anos de idade. E eu fui recebido por essa menina, me recebeu, me saudou pelo meu nome, e eu, assim, desorientado, completamente desorientado, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí olha bem, eu mesmo pensava comigo. Falava, gente, eu tinha acabado de entrar no quarto, como que eu posso estar sonhando? Eu tinha acabado de entrar no quarto, não é possível, deu tempo de eu dormir para sonhar. O tamanho do deslocamento. É impressionante. Aí essa menina riu para mim, aí nisso que eu estou olhando para ela, assim, naquela confusão, eu olhei por cima do ombro dela, assim, eu vi uma espécie da silhueta de uma porta num mural, assim, transparente, parecendo um mural de vidro. Aquele mural transparente, assim, de fora a fora, que separava esse lugar onde nós chegávamos com as esferas de um outro lugar do lado de lá que eu conseguia enxergar, porque era transparente, que tinha plantas, era um jardim, uma coisa assim, que ficava do outro lado. Aí eu olhei por cima do ombro dela, assim, vi a silhueta daquela porta. Eu falei, e aquela porta lá? Eu posso passar? Eu posso ir do lado de lá? Aí ela riu para mim e falou assim, não, o Senhor trouxe você aqui só para ver esse lugar. Aí ela disse, mas não se preocupe, porque você vai voltar aqui. Aí eu olhando em volta, assim, ainda desorientado, aí eu fui contra-argumentar com ela, porque eu queria ir lá daquela porta, eu queria ir no outro lugar, porque o outro lugar era tão lindo que eu queria ir lá. Aí quando eu fui, argumentar, eu estava de volta no meu quarto. Estava lá, no meu quarto, no mesmo lugar que eu estava. Tremendo. Cara, eu passei anos sem nunca contar isso para ninguém. Tanto que você não sabia disso. Não, na época não soube mesmo. Eu passei anos sem compartilhar isso com ninguém, que eu falava, meu Deus, como é que eu vou compartilhar uma coisa que eu não sei o que é? Eu não entendi aquilo. Foi por que o Senhor, se foi uma experiência de arrebatamento, uma coisa assim, por que ele me levaria num lugar
para ver um lugar daquele. Eu não voltei com mensagem nenhuma. Eu não vi o Senhor, o anjo não me disse nada. Era uma experiência que eu não entendia. Eu não entendia. Eu fiquei calado por anos. 2003. Tremendo. Quando chegou agora, novembro de 2020, eu estava de novo no meu quarto. Eu tinha tido um tempo de oração com Deus, que eu gosto muito de orar à noite, né? De madrugada, eu gosto de orar à noite. Tive um tempo de oração com Deus, terminou meu tempo de oração, fui para o quarto descansar. Cheguei no quarto, em fração de segundos. Dessa vez não tinha esfera, não tinha anjo, não tinha nada. Em fração de segundos eu estava de volta no mesmo lugar. Lá nesse lugar. Olha. Só que dessa vez eu fui recebido por uma moça, já adulta. A primeira vez eu fui recebido por uma menina de uns 13 anos, pele branca. Eu vou descrever na nossa linguagem, mas é difícil de escrever, porque cores lá são diferentes. Tá? E principalmente as pessoas, a pele das pessoas parece que tem luz. Tá? Já viu quando se você acender a lanterna do seu celular e você colocar a ponta do dedo cobrindo a lanterna, a luz não passa pela sua carne, você não vê a luz passando? Exato. É mais ou menos isso, é a melhor forma que eu tenho de descrever. A pele das pessoas lá tem luz dentro. Ok. Uma espécie de luz. Então, essa menina era de pele branca. A moça que me recebeu nessa segunda ida, ela era de pele, digamos, escura. Eu diria pele negra aqui na Terra, mas é diferente. Parece um jambo, uma coisa assim, aquela luz vem de dentro para fora, assim, na pele da pessoa. Tremendo. E eu fui recebido por essa moça. E quando eu cheguei, ela falou, bem-vindo, Jefferson. Aí sim. Agora eu vou antecipar uma coisa para você entender, para o pessoal entender. Por que Deus me levou lá em 2003 e não deixou eu avançar na experiência em 2003? A explicação está em Atos 12 e em 2 Coríntios 12. Em Atos 12, Pedro é tirado da prisão, fisicamente, mas ele fica tão desorientado com o deslocamento dimensional que o texto diz, ele pensava que estava tendo uma visão. Sim, diz lá. Ele já estava fisicamente fora da prisão e ele ainda não tinha se dado conta que aquilo era real. Porque experiências extradimensionais, elas desorientam você. A mesma coisa acontece em 2 Coríntios 12. Paulo diz assim, conheço um homem. Aí não diz, sei se no corpo. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Não sei. Há um deslocamento dessa dimensão física, temporal, confunde, dependendo da intensidade. Você imagina, eu estou citando os dois maiores ícones do Novo Testamento depois de Cristo, Pedro e Paulo. Verdade. Se Pedro e Paulo ficaram desorientados com experiências extradimensionais, quem é Jefferson na fila do pão? Entendeu? Então, o que Deus fez, que eu entendo hoje, ele me levou em 2003 para que eu experimentasse esse choque de sentidos. Porque a maioria das experiências dimensionais ou sobrenaturais, elas não... A primeira vez que você experimenta algo assim, você não aproveita muito, porque a desorientação é muito grande. Ok. Então, o que Deus fez foi, ele me deu esse choque de sentidos em 2003, porque quando ele fizesse o que fez comigo em 2020 agora, eu não perderia a experiência. Ok. Entendeu? Okay. Então, em 2020, eu estava de volta no mesmo lugar. Já estaria instalado o processo. Exatamente. Aí eu estava nesse lugar, eu olhei, de repente, o mesmo lugar. Eu falei, eu estou de volta naquele lugar, falei para mim mesmo, eu estou de volta naquele lugar. Aí eu dizia para mim, escuta essa, eu dizia para mim mesmo, eu falava, eu preciso ter calma, eu preciso prestar atenção, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Eu falava para mim mesmo. Ok.
Tipo assim, Jefferson, não entre em pânico, fique tranquilo. Eu estou de volta naquele lugar. Aí vem essa moça na minha direção. Fala, bem-vindo, Jefferson. Aí eu falava, eu estou no... Quando eu ia dizer com a minha boca, eu estou nu, ela respondia. Eu vou usar o termo telepaticamente, mas depois eu descobri que não é telepatia, tá? Isso aí é uma outra revelação que eu posso compartilhar uma outra hora. Talvez agora não dê. Mas como que o céu... Eu estou com 20% de bateria, eu vou ver se consigo carregando mais um pouco aqui, mas pode falar, pode concluir. Como que o céu se comunica conosco, né? O termo telepatia não expressa a realidade, tá? Porque a comunicação não é via mente. A comunicação é via coração, tá? A comunicação no céu funciona por vibração. E essa vibração é captada pelo centro do seu ser. Que parece ser telepatia, mas não é. Entendeu? Que é a mesma forma como o Espírito Santo fala conosco aqui. Foi isso que eu entendi depois. Ok. O Espírito Santo não fala com você aqui. O Espírito Santo fala com você aqui. Que é o que a Bíblia chama de ventre, né? Que do seu ventre fluirão rios de águas vivas. O interior. Que esse ventre não é aquilo que os americanos pensam, que é a barriga, o ventre. Não é isso. É o seu interior, que é representado pelo coração de carne. Ele é representado pelo seu coração de carne, que, by the way, tem 40 mil neurônios. Alguém já se perguntou por que o coração precisa de 40 mil neurônios? Que os cardiologistas chamam de mini-cérebro. O coração tem um mini-cérebro. Entendeu? Enfim, isso aí deixa para uma outra oportunidade. Nessa experiência, que eu não vou contar ela toda, encontrei com o Senhor posteriormente, lá na frente. Eu vou antecipar um pouco, vou acelerar um pouco. E nesse encontro que eu tive com o Senhor, ele me mostrou parte do passado e ele me mostrou parte do futuro. Na parte do passado, ele me mostrou a experiência do profeta Jonas. Ele tratando com Jonas. E ele virou para mim e falou assim, diga para a minha igreja que eu tive que fazer o mesmo com ela. E falou para mim, e eu tive que fazer o mesmo com você. E ele disse, nessa experiência que eu tive com o Senhor, ele falava comigo por vibração. Mas 3 vezes na experiência eu ouvi o som da voz dele. 3 vezes. Frases que ele me disse com o som da voz dele. Fora isso, a conversa era toda por vibração. Nessas 3 vezes, nessa primeira vez, ele disse assim, porque o que está vindo aí é grande demais. Tremendo. Tremendo. Aí, quando ele me mostrou o futuro, que ele me mostrou um grande mover do Espírito, tomando a igreja no mundo inteiro, incluindo no Brasil. Eu vi o Brasil particularmente incendiado pelo poder de Deus. E ele me mostrou como que o mover vai andar paralelamente a uma perseguição, vai andar paralelamente a algumas tribulações que ainda acontecerão, inclusive julgamentos pessoais, juízos pontuais que ele executará usando a natureza, o clima, o tempo. Tudo isso acontecerá paralelamente a um grande mover do Espírito, que aí ele me explicou por quê. Primeiro eu descobri, ao voltar dessa experiência, que na verdade todo o avivamento, sem nenhuma exceção, aconteceu paralelamente a algum tipo de perseguição ou de tribulação. Todo. Ok. Incluindo o de Azusa, que foi no auge do apartheid, da segregação racial americana. E Deus usou exatamente negros para o avivamento. Ok. Entendeu? O primeiro avivamento, que é o de Atos 2, aconteceu em meio à perseguição. Acabei de citar aqui Pedro preso. Por que ele foi preso? Porque havia perseguição. Entendeu? E Deus me mostrou que isso também vai acontecer. Só que o mover, por que isso acontece? Porque senão não haveria salvação. As pessoas buscam a Deus e se rendem à mensagem, ao som da voz profética, quando elas temem alguma coisa. Por isso que Deus derrama do Espírito dele e ele permite juízos pontuais e perseguições. Verdade. Para que a voz profética, o som da voz profética seja amplificada. E as pessoas possam ouvir o que Deus está dizendo.
Verdade, pastor. É um ponto de conexão que Deus estabelece utilizando as tribulações para produzirem estas experiências, estas manifestações. Eu creio nisto. Senão não há quebrantamento. Senão não há quebrantamento. Exato. Senão não há quebrantamento. Pastor, eu gostaria muito de retornar, se o irmão autorizar, em 2 semanas, gostaria muito de retornar para fazermos um segundo encontro sobre avivamento e voz profética e ampliarmos isto com as pessoas que estão nos assistindo, porque eu acredito que há muito desdobramento, há muita coisa que nesse momento Deus está mostrando, inclusive que coincidem com a vinda do irmão ao Brasil, com essas experiências que o irmão teve, e coisas realmente que já estão acontecendo na nação brasileira, que está debaixo de um ataque extremamente ferrenho da esquerda, dos esquerdopatas e etc., promovendo uma tremenda mobilidade da igreja numa voz que tanto será ouvida lá, como foi o caso do menino quando brada, e de uma voz que também será ecoada aqui. Ou seja, a voz que é ouvida lá é a voz que é ecoada aqui. A voz profética que promove o avivamento, que promove o escape, que promove a água, o fluir da água, que promove o poço, a fonte que aparece diante de Agar. Ela começa com o choro. E a voz ouvida por Deus, não do choro, mas a voz do menino. Porque o texto não vai dizer, e Deus ouviu a voz de Agar, diz que ele ouviu a voz do menino, paralela à voz de Agar. Dentro dessa linda configuração que o irmão trouxe, essas informações tremendas, essa experiência tremenda que o irmão teve em Pensacola, do Redemoinho, foi algo fenomenal, fantástico, a manifestação dos corvos e a compreensão daquela linguagem em forma de algo que o Espírito Santo estava dizendo, são coisas indubitáveis. Eu conheço o irmão, conheço o seu ministério, eu dou tanto validação quanto pertencimento a essas experiências, porque convivi e oramos juntos madrugadas inteiras, oramos juntos dias inteiros, e vivemos experiências de manifestação da presença manifesta de Jesus em momentos que a gente nem aguentava estar no lugar, como vivemos lá em Fall River e no grande avivamento de Boston que vivemos aí. Então, eu valido isto, eu confirmo essas experiências e agradeço a você, pastor, penhoradamente por compartilhar isto. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí... Deus tem datas para abrir janelas. É isso que a igreja brasileira precisa entender. Aqui nos Estados Unidos, a janela se abriu no dia 9 de abril de 2020. Foi a data que Deus abriu a janela nos Estados Unidos. E na próxima oportunidade eu vou compartilhar por quê e o que está acontecendo aqui de lá para cá. No Brasil, a janela vai se abrir, o sinal para o Brasil, para a igreja brasileira, será a morte de um personagem brasileiro do esporte de projeção mundial. Tá? Quando vocês ouvirem anunciar toda a mídia mundial anunciando a morte de um certo personagem brasileiro do esporte, amado e querido no mundo inteiro, esse é o sinal de Deus de que a janela se abriu sobre o Brasil. Tremendo. Aí vem aquela história, né? Aí não é para cruzar o braço. Opa, abriu a janela, então agora tudo vai acontecer por si próprio. Não, aí lembra de Josué. Tá? Abriu a janela para conquistar a terra. Agora é hora de arregaçar as mangas, tirar as armas dos armários e partir para a guerra, porque o favor do Senhor estará sobre ti. Amém. Aí a voz ecoa. Exato. Tremendo. Apóstolo, muito obrigado por esse tempo. Nós agradecemos aqui, né, tremendamente
a você, a todo esse grupo que também conecta-se da sua rede e pessoas que estão conectadas conosco de nossa rede também. E eu acredito que outras pessoas estarão compartilhando conosco esta noção de avivamento e voz profética, mas acredito que é um divisor de águas para nós que estamos envolvidos nesse processo, né? Inclusive, eu tenho pedido à minha equipe aqui para que faça para mim um banner intitulado O Avivamento Sou Eu. O Avivamento Sou Eu. Nós vamos soltar isso nas redes sociais e bater pesado com essa questão da endovisão e da endopresença do avivamento, daquilo que está em nós e que é ativado da forma correta, numa conexão com o Espírito Santo, isso nos coloca diante da menção da sua manifestação. E eu acredito que é um divisor de águas para nós ouvirmos estes depoimentos do pastor. A gente tem conversado, mas algumas dessas experiências aí eu não tinha ouvido. E são coisas muito recentes que a sua igreja está vivendo, a New Time Church está vivendo. Nós aqui, o Tabernáculo Santo, estamos vivendo experiências muito fortes. Pessoas estão dando depoimentos, pessoas estão começando a falar do que Deus está de fato movendo e dessa presença tremenda. E eu acredito que este é um tempo cujo terreno está fértil, muito fértil. Está acontecendo algo diferente. No dia 22 de fevereiro, eu vou estar ministrando para pastores em Vila Velha. É um encontro de pastores para líderes, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, líderes em geral. E eu vou estar ministrando para esses pastores a pedido do líder lá da rede de pastores. Nesse encontro, o que o Senhor colocou no meu coração é de ministrar para os líderes o caminho das pedras. Deus me deu uma informação que mudou completamente a minha vida, o meu ministério, o meu rumo, completamente. E eu vou ministrar isso lá. Estou falando isso porque pastores que estiverem conectados, que tiverem condições de pegar um ônibus ou um avião e ir a Vila Velha no Espírito Santo, não perca esta oportunidade. Nós já temos pastores vindo de vários lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, de Curitiba. Nós temos pastores vindo de vários lugares para esse evento. Será em Vila Velha, né, pastor? Será em Vila Velha, no Espírito Santo. O endereço está no meu Instagram, basta entrar no meu Instagram e folhear as postagens que vão encontrar lá a postagem da minha ida à Vila Velha, com nome da igreja, endereço e contato. Tá? Okay. Inclusive, a igreja lá oferece hospedagem para quem quiser ir dormir lá. Tá? Tremendo, tremendo. Para pastores, muito, muito importante, porque o que eu vou compartilhar lá é uma preciosidade que depois de muitos anos o Senhor me permitiu compreender. Então os pastores estão convidados, se esforcem, por favor, para participar disso. Amém, pastor. Tremendo, tremendo. Fica aqui a minha recomendação para que vocês conheçam melhor o trabalho, o ministério do apóstolo Jefferson, esse amigo, esse campeão, que Deus me deu o privilégio de conhecer, né, nas andanças, no ministério, nos trabalhos que realizei fora do país, nos Estados Unidos. Deixo aqui a minha profunda gratidão a você, pastor, ao seu ministério. Eu sempre digo que fui impactado por dois homens, na verdade, três grandes homens de Deus, que Deus me deu o privilégio de conhecer. O primeiro foi o meu discipulador, pastor Gelson Brown, que pastoreia... Olha o pastor Diego aí. Pastor Diego está aí também, é aí, campeão. Tive o privilégio de ser impactado pelo ministério do pastor Gelson Brown, a quem Deus revelou a minha chamada, um tremendo pregador, um homem de experiências sobrenaturais muito forte. Tive o privilégio de conviver depois com o reverendo Davi Rodrigues, pastor da Igreja de Deus no Brasil e supervisor nacional, um grande pregador, um dos homens nobres, ilustres no ministério, que tive o privilégio de conviver. E o terceiro, que eu não posso, de fato, na sequência de ter conhecido apóstolo Jefferson, pastor Jefferson, o prazer, o impacto da sua vida
o impacto do seu ministério sobre o meu ministério, algo que nós assumimos, nós reconhecemos, e eu sou muito grato a Deus por essa convivência, por essa relação, e deixo aqui minha recomendação à pastora Zandra, sua esposa, minha recomendação aí ao pastor Diego, que na época era só um garoto, e hoje aí esse campeão, um grande pregador, um grande expositor, e também a Dominique, a toda a família e a toda a igreja New Time Church, em todos os lugares aí dos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Deus te abençoe, apóstolo. Muito obrigado. Tabernáculo Santo, Comunidade Graça, agradece essa presença tremenda. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Deus meu irmão. abençoe. Beijo no coração para você, para a sua audiência aí, e um abraço para todos vocês. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Grande abraço. E a gente se encontra para a live de amanhã, que vai ser muito forte. Surpresa, vocês vão ver quem vai estar comigo aqui amanhã. Um grande abraço para vocês. Deus os abençoe e nós nos vemos. Nós estaremos trazendo aqui o nosso companheiro, o reverendo Gelson Brown, que nós queremos também conversar com ele, ouvi-lo sobre voz profética e avivamento. Esse é o mês de fevereiro, é o nosso fevereiro profético, onde nós estamos liberando voz profética em forma de clamor, em forma de pronunciamento, em forma de consolo, em forma de oração, em forma de invocação, liberando voz profética, querendo a presença de Deus, o mover de Deus, isto que já começou. Muito obrigado, Deus te abençoe. Este é o Tabernáculo Santo, Comunidade Graça. Nossa gratidão, pastor Valder Bonifácio, nosso presidente nos Estados Unidos, demais obreiros e pastores conectados. Conheçam melhor o nosso trabalho, você tem acesso a nós, as nossas fontes, envie-nos mensagens, conheça melhor o trabalho do Tabernáculo Santo e vamos estar conectados para esse tempo tremendo, diferenciado, num solo fértil, por causa de tantas coisas que acontecem, tanto no campo da apostasia, quanto no campo das tribulações, e que tem cheiro de avivamento, tem cheiro de mover de Deus. Deus nos abençoe, um grande abraço a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar ele aqui. Eita, tá com dificuldade de ver o X aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui, gente. Eu preciso salvar aqui. Ele travou aqui. Ele não está indo aqui, bem. Você quer me ajudar aqui? Para ver se, como se estivesse travado. Está caindo, né? Mas... Espera no aparelho travando. Tem que tocar no X. Seu aparelho travou. Travou mesmo. Tem jeito não. Você vai ter que voltar e vai acabar cancelando.
Não vai ter como salvar esse vídeo. Tudo bem. Pena. Será que é por causa da quantidade de tempo? Pode ser. Né? Deixa eu ir tentando aqui. Nós perdemos, Gente, travou aqui o aparelho, o pessoal está se desconectando e eu estou tentando desconectar para salvar e não estou... Opa, conseguiu, agora foi. Aí, encerrar.